Aos amados que nos visitam aí, não vi quem são, mas fica aqui o meu apreço também de um acolhimento meu. Sou o pastor Alexandre, e seria muito respeitoso dizer que teria um monte de igreja que você saiu da sua casa, pegou um Uber, veio de carro até chegar até aqui. Por que estar aqui em Rehoboth? Alguma coisa Deus tem com você aqui. Se você nos visita por causa de algum motivo especial, de um amigo, de um irmão, porém tendo a sua igreja, permaneça lá. Agora, se você não tem um lar espiritual, seria muito prazeroso para a gente não chamar mais você de convidado, e sim de irmão. Para isso, faço o voto que você já fique aqui, ok? Já seja o nosso. Não volte sempre, jamais. Fique para sempre, beleza? Vamos lá, Mateus 26, verso 17. Posso ler com os irmãos? A senhora está vendo aqui? Dá para a senhora ter um campo de visão? Consegue? Tá bom. Está confortável aí? Quer um café, um chá? Não? Uma bolacha? Não? Vamos lá. No Rio de Janeiro, bolacha é tapa, né, pessoal? Quer uma bolacha, senhora de idade? Já tem gente até que é lei do idoso aqui, né? Ó, bolacha, irmão, biscoito, irmão. Aí. Vamos lá. No princípio, ou no primeiro dia da festa, dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que prepararemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entraram na cidade, verão determinado homem e lhe diga: o mestre disse, meu tempo chegou, comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os seus discípulos fizeram como Jesus havia instruído ali e prepararam uma refeição de Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com 12, ou seus 12. Enquanto comia, disse Jesus: eu lhe digo a verdade, um de vocês há de me trair. Muito aflito, eles protestaram um ao outro, dizendo: certamente não sou eu. E o outro disse: também não sou eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como diz as Escrituras. E declaram: há muito tempo, mas terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que trairia também Jesus, disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz, Judas. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, pois esse é o meu corpo. E tomou o cálice e o vinho, agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos, cada um, e disse: bebam dele, porque esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. E o primeiro aqui nessa noite sou eu. Quem é o outro? Preste atenção no que eu digo: não voltarei a beber o vinho até o dia em que vocês devem beber no reino do meu Pai comigo. Então cantaram hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Repete comigo: cantaram hino e saíram para o Monte das Oliveiras. O que é que nós viemos quarta-feira aqui na série cronológica? Getsemane. Onde que fica localizado Getsemane? Monte das Oliveiras. Então esse assunto de hoje, ele antecede, como eu já havia falado na quarta-feira, o episódio que nós tratamos aqui do Getsemane. Após ceiar, também depois da ceia, teve o que vai vir na próxima quarta-feira. Olha quantos spoilers, né? A quarta-feira nós iremos em João 13. O Evangelho de João, capítulo 13, ele trata literalmente esse episódio aqui em que nós estamos vivenciando. Após essa mesa também houve uma discussão sobre a saída de Jesus. Olha, eu vou ter com o Pai. Senhor, quem vai ficar no seu lugar? E você sabe que tinha 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Então ficou aquela disputa: quem vai? Jesus, ele deu uma lição de moral, dizendo: maior aquele que serve. Pegou um balde, uma toalha e enxugou e lavou os pés dos seus discípulos, ok? É o que nós iremos ver na quarta-feira, ok? Quem ama servir? Agora, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma festa e um ritual igual ao de hoje, Santa Ceia, chamado aqui de Páscoa. Então eu tenho um título para essa noite de hoje. O nosso título aqui é A Última Ceia. Repete comigo: a última ceia. Agora tem algo ali embaixo escrito na última ceia, eu queria que vocês falassem bem alto, por favor. Por favor, grite isso para mim. Mais uma vez, por favor, vamos lá. Pão, molho e perdão. Quem quer se aprofundar nessa mensagem hoje?
Põe a mão no coraçãozinho. Pai, fala conosco nessa noite hoje. Revela a Tua palavra nos nossos corações, embora que muitos de nós tenhamos conhecimento básico ou profundo do texto, mas não deixe que a nossa soberba ou talvez a falta de interesse possa deixar de aprender nessa noite hoje. Eu entrego nossos corações em Suas mãos. Peço que a pessoa do Espírito Santo esteja atuante no culto de hoje, trazendo um interesse, a revelação. Assim como aqueles discípulos de Emaús estavam com o coração aquecido, porque a Tua palavra estava sendo falada através dos seus próprios lábios, que hoje seja a noite também a Tua palavra pré-escrita, a Tua palavra lida, a Tua palavra falada, possa incendiar o nosso coração, nos torne famintos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nessa noite. Temos sede da Sua palavra. Faça com que ela seja nossa prioridade, não somente agora nesse ambiente de culto, nessa hora de culto, mas para todo sempre. Assim eu te entrego a vida dos meus irmãos, e tudo que possivelmente poderia nos distrair, não nos distrairá mais. Nada de fora serve para aqui dentro, e que tudo que seja falado aqui dentro seja um combustível para vivermos lá fora. Assim te oramos em nome de Jesus. Quem pode, aplaude ao Senhor bem forte aí. Pão, molho e perdão. Repete comigo: pão, molho e perdão. Só as mulheres bonitas da noite. Pão, molho e perdão. Só os homens, por favor. Rapaz, que voz bonita dos homens, né? Os homens de novo. Os homens. Os homens. Pô, só porque eu dei uma melhorada para vocês falarem baixinho. A igreja, por favor. Bom, esse é o nosso tema de hoje, tratando da última ceia. Pronto, após esse episódio aqui, Jesus vai entrar no Getsemane ali, desaparece, está sendo sentenciado pelas autoridades romanas e também as autoridades do templo. Mas eu quero diluir com vocês algumas coisas, algumas frases, algumas palavras que foram colocadas nesse texto. Para isso preciso que vocês voltem comigo às páginas iniciais. Verso de número 17 diz assim: no primeiro dia da festa de pães ázimos. Ou seja, essa festa de pães ázimos era uma festa no qual a celebração não poderia ter nenhum tipo de comida fermentada, ou seja, tudo que era contaminação seria tirado dessa comida. Nós temos uma cultura aqui, doutrina também, de fazermos o pão da Santa Ceia do mesmo modo. Esse pão da Santa Ceia é feito de quê, irmã Joana? De trigo, azeite, açúcar e sal e muito amor, não é isso? Vamos lá, trigo, muita oração. A irmã foi mais crente que eu, vamos lá. Trigo, azeite, sal, muito amor e muita oração. Hoje, nós falamos no culto da manhã que nessa próxima quinta-feira, todas as células irão fazer uma Santa Ceia para os seus integrantes. Samuel, fiquei até motivado agora, Samuel, com a sua motivação, viu? Todas as células nessa próxima quinta-feira terão uma Santa Ceia em cada casa. E falando sobre isso, já falei com a irmã Joana hoje, falei: irmã, seu zap não vai parar de tocar, as pessoas irão pedir a receita. Ela falou: pastor, queria eu que desse tempo, mas não dá. Falei: por quê? Ela falou: porque o pão precisa de 15 dias de preparo. Eu falei: então aqui na Santa Ceia a gente come o almoço e já pensa na janta, né? Porque você imagina, daqui uma semana ela vai começar a preparar o pão que está sendo servido hoje para a gente. Olha só, quem antecipa governa, quem se atrasa é governado, né? E aí, trazendo essa memória hoje, nós colocamos aqui diante do altar do Senhor. Foi algo que Deus deu no altar, não foi algo que eu programei, não escrevi nada, Raquel. Apenas senti no meu coração, eu acho que era desejo de Deus também, ok? Que a gente celebrasse na próxima quinta-feira, até porque a outra já é comemoração de aniversário. Então vocês vão celebrar pelos 10 anos de Rehoboth, cada um em cada casa. Até porque, biblicamente, Atos capítulo 2 diz que ele comia no templo, na casa. Nesse templo que Atos é escrito, não existe um templo, não existe um cenáculo, não existe uma igreja. Templo seria o que Jesus fez aqui, ó. Por exemplo, entrar naquela cidade e ao morador daquela cidade que vocês vão encontrar, diz a ele que o Senhor precisa do espaço que ele tem, né? Seria um hall maior, uma sala maior, um salão de festa, alguma coisa de relevância, como João 2, que também é uma festa aqui, que é celebrada. Então alguém que tem um espaço maior, Jesus falou assim: já toquei no coração dele para ele me doar esse espaço, ok? Para que eu possa celebrar na casa dele. Então toque na pessoa do seu lado, fala assim: Jesus está tocando no seu coração, para que até dezembro a gente tenha uma célula na sua casa.
Quem quer uma célula na sua casa? Fique de pé. Quem quer uma célula na sua casa? Fique de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, não estou nem contando o casal, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, já contei aqui, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, já contei o senhor, 78 células, com 150 que a gente tem, já passamos de 200. Agora levanta a mão, por favor, você que quer uma célula na sua casa, fala assim: Jesus, passa lá em casa, marca a minha casa como um celeiro do avivamento e da sua promessa. Bárbara, tira foto de todo mundo, filma todo mundo, por favor. É isso, filma aí, por favor. Você está vendo, líder? Você está vendo, cada um, né? Está vendo, né? Podeis sentar, por favor. Aleluia. Esse homem, para os discípulos chegar e ter uma facilidade, quer ver uma coisa que aconteceu ainda agora? Bruno Molina está aqui, cadê o cabeção? Está aqui. É assim que a gente tem um carinho com você. E a Bia, e eles estavam me dando um relatório de uma célula, e eu falei: não, cara, vai para Campo Grande, na casa do irmão fulano e da irmã ciclana, que são nossos aqui, né? Seu Marco e Dona Creuza, falei o nome, pronto. E lá tem a irmã Ângela e tem a mãe da Karen, ok? E tem o filho também, o outro que já não vem na igreja. Só nessa casa são 6 pessoas, que é longe para chegar para cá. É Estrada do Magaço. Falei: vai lá, pega essa líder que mora perto e manda abrir uma célula na casa desse pessoal. Aí eles foram lá e falaram assim: o pastor falou para abrir uma célula aqui. O senhor Marcos, cadê o Efésios 6? Marquinhos está aí, não? Lívia, o senhor Marcos, seu pai, me ligou e falou: pastor, o seu pedido é uma ordem, minha casa é sua. Olha só, você está entendendo? Fala para o irmão do seu lado: já é, parceiro. Fala, Marta, fala: já é. Fala: quando Jesus entrar na sua casa, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar todas as decisões suas, porque a sua casa é um celeiro de bênção. Quando a célula entrar na sua casa é igual a arca, vai prosperar todo mundo, vai ter saúde material, vai ter saúde espiritual, saúde financeira. A sua casa é um celeiro de avivamento e um lugar onde vai comportar as bênçãos do Senhor. Quem crê nisso aí, dá um glória no seu lugar. Bom, Jesus, ele diz aos discípulos, eles vão lá, irmão. Quando chega lá, encontra o cara e fala assim: ó, Jesus precisa da sua casa. Você não vê omissão, não vê nada. O cara fala: pode usar. Só que o que mostra para a gente no verso 17, o interessante, é que ele termina dizendo 2 palavras, vejam bem. Uma é no final, refeição e Páscoa. Repete comigo, por favor: refeição. E a outra palavra é? Mais alto, quem está comigo no culto: refeição e Páscoa. Você vê que se dirigiu, ou diferenciou, desculpa, não tem uma vírgula, como se completasse. Refeição é uma coisa, Páscoa é outra. E hoje nós iremos ver a nossa refeição, ou a nossa Páscoa, que é a nossa Santa Ceia, de uma forma talvez que você nunca observou no texto. Era-se de costume, por isso que Paulo começa em Coríntios capítulo 11, dizendo: por acaso, vocês têm precipitações, vocês estão comendo para quê? Para satisfazer a comida, a vontade de vocês, a fome de vocês? Ou seja, qual era o costume judaico? Era que todas as famílias e tribos trouxessem as suas refeições e todo mundo fazia ali a sua comelância. Por isso que Paulo diz: uns comem muito, outros comem pouco, não tem nada. E depois daquela comelância, depois daquele jantar bem servido, por grupos ou por família, aí sim vinha a Páscoa, ou aí sim vinha a Santa Ceia. Então eu quero explicar para vocês que dentro do propósito Páscoa, que eu quero toda vez que falar de Páscoa, também quero que os irmãos lembrem de Santa Ceia, tinha uma janta antes. Por isso que toda quinta-feira, ou na próxima quinta-feira agora, todas as células vai ter um belo de um jantar. Já estou vendo aquele macarrão bolonhesa assim, cheio de queijo.
Eu estou vendo aquela abóbora assim, meu irmão, aquela abóbora cheia de camarão assim, ó, do lado assim, ó, na moranga, Eu estou vendo um churrasco, meu irmão, Bota a mão no ombrinho do irmão do seu lado e fala: estou sentindo já um cheiro da picanha. Vai ser uma grande celebração que nós iremos ter com as nossas células. Porque na próxima quinta-feira, atenção, na próxima outra quinta-feira, sem ser essa da nossa festa, é a nossa grande celebração da macrocélula aqui no templo. Então é bom, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos eles comiam no templo nas casas. Se você for olhar, a refeição é refeição mesmo, irmãos. Todo mundo se importava, dizia o que cada um ia levar, ou cada um levava o que bem se entendia, e lá eles botavam uma mesa, e cada um fazia a sua refeição em comemoração celebrando. Também é chamada a Páscoa a festa do amor, porque isso aqui é uma dádiva de Deus. O texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, irmão, é Páscoa, Deus enviou o seu Filho, Páscoa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Páscoa, isso é ceia. Então o texto destaca aqui uma janta e uma Páscoa. O que é a janta? Janta é o comes e bebe mesmo. E depois vinha o partir do pão. Isso vai ser diluído aqui, ó. Aí, no verso 19, diz assim: então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, e ali prepararam uma refeição da Páscoa. Ou seja, uma refeição que fizesse menção à Páscoa. E agora ele vai chamar um grupo seleto. E aqui eu quero diluir algumas pérolas para você. Por exemplo, ao anoitecer, Jesus estava à mesa com quantos? Com 12 pessoas. Nem o vizinho foi, nem o dono da festa foi, nem o morador da rua de trás foi. O assunto era tão interno, o assunto era tão íntimo, que Jesus quis despedir nesse momento e fazer uma festa particular aos 12 discípulos. Quem está ali? Judas Iscariotes, que vai trair Jesus já já. Quem está ali? Pedro também, o apóstolo que vai negar Jesus por 3 vezes. Quem está ali? São os 12 apóstolos. Os 12 vão participar. Aí muitas pessoas falam assim, ou pensam assim: quem pode tomar a ceia do Senhor? Quem é discípulo de Jesus. Ah, pastor, eu sou discípulo de Jesus, está cumprindo a ordenança, tem uma aliança com Ele, já desceu as águas. A Bíblia diz que a salvação vem para aquele que crê e batiza, ou seja, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Tudo bem que o posterior texto não diz nada, diz que só quem não crê vai ser condenado. Então a condenação vem pelos que desdenham, aqueles que desfazem o nome de Jesus. Tudo bem, tem aí? Tudo. Mas o batismo não salva ninguém, mas um salvo se batiza. Pessoal, a gente sabe muito bem que existem umas leis que são eminentes, não precisava nem estar escrito para a gente ter noção do que deve se fazer, ok? Então não custa nada, até porque Jesus foi o modelo. E inclusive esses 12 que estão nomeados aqui, chamados discípulos de Jesus, os 12 são discípulos e também se batizaram. É só você acompanhar as páginas do Evangelho. E o texto diz que num verso, quando Jesus anuncia que um deles vai trair, no verso 21, o texto diz que eles ficaram aflitos, perguntando: Senhor, quem seria? Quem seria? Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer, presta atenção, acabou de comer na tigela comigo vai me trair. Acabou de comer na tigela comigo, ok? Não é o pão molhado como nós iremos ensinar daqui um pouco. A refeição que era servida, ou seja, algo que estava naquele jantar, ou seja, jantar de todo mundo. Jesus falou: o traidor, ele come no meu prato. É essa a referência. Mas ele diz que o Filho do Homem precisa ser traído, ou seja, como eu falei nos cultos anteriores, vai haver escândalo, Juan, mas que não seja comigo. Vai haver pedra de tropeço, mas que não seja o meu pé, ok? O evangelho precisa ser defamado, mas que não seja através de mim. Eu não preciso sentar na roda dos escarnecedores para que a roda seja deles, ok? Apocalipse 22:11 diz que o mal continue a praticar o mal, mas que o bem continue a praticar o bem. Ou seja, que o injusto continue a praticar a injustiça, mas que o justo continue a praticar o que é justo. E qual lado que nós estamos? Da direita ou da esquerda? Responde logo, irmãos. Diga: eu estou do lado de Jesus. Verso 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Mais uma vez, eu quero falar para vocês que a ceia era feita de um grande jantar. Presta atenção no texto para você entender de uma vez por todas. Enquanto comiam o quê? Enquanto jantavam. Então eles estão jantando, vírgula. Jesus tomou o pão no jantar e fez a ceia. Está entendendo? Suponhamos que o frango, o pernil está lá, a rabanada ou o que seja, a picanha, eles estão comendo.
Aí se saciaram, é só você olhar Coríntios capítulo 11, verso 23. Saciaram, passou o horário da comunhão, o que Jesus vai fazer? Quer ver uma coisa? O que vem depois do jantar? Sobremesa, é como se fosse a sobremesa, né? Terminou de jantar, agora vai servir a sobremesa. É a ceia aqui. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. E tomou também o cálice do vinho e agradeceu a Deus e entregou aos seus discípulos, cada um beba dele. Porque esse é o meu sangue, que é confirmado, ou que confirma a aliança. Ele será derramado como sacrifício para perdoar os pecadores de muitos pecados. Ou seja, ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecadores de muitos pecados. Então, qual o propósito da Santa Ceia? Não é para quem é santo, se acha santo, para quem é pseudo-evangelho, para quem já resenhou a Bíblia e recitou a Bíblia. Não é para quem fala em várias línguas, não é para quem atingiu um nível de santidade. A Santa Ceia, ela só serve para quem é pecador. Qual o propósito da Santa Ceia? Porque esse é o meu, que confirma a aliança. Ou seja, mesmo eu não merecendo, como Paulo diz, miserável homem que eu sou, mesmo eu sendo nada, porque é tudo sobre ele, mesmo fazendo um monte de coisa errada, tentando acertar nessa vida, não é um pecado ou um pecador, aquele que combina, que planeja o dia do pecado, não é aquele que está no seu coração realizar o pecado. Eu estou dizendo do pecado aquele que é acidental, daquele que sem querer tropeça, como Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal acabo cometendo. O que Paulo mostra para a gente? Eu tenho uma vontade, um desejo de melhorar, mas o meu homem ainda não entende interior. Eu tenho uma vontade de anular e viver para Deus todos os dias, mas a minha natureza me escraviza. É o que Paulo está dizendo. Só que ele diz que para esse tipo de pecado, ou pecador acidental, não planejado, não é aquele engraçadinho que está com o telefone da amante com o nome de homem no zap, aquele que sabe o dia e a hora marcada para trair, aquele que procura uma falha no calendário. Não. Um dia recebi uma mensagem, comento isso de manhã, comentei de manhã, de um discípulo aqui nosso, e ele me ligou chorando muito, mas chorando muito, muito mesmo. Disse ele que estava indo ao trabalho, e ele virou numa esquina e viu uma menina muito bonita no ponto, e ele ofereceu uma carona para ela, ela aceitou, e eles foram para um motel. Meu Deus o quê? Ele planejou? É o que acontece com a gente. Sem querer você fala um palavrão, sem querer você aponta o dedo para alguém. Esse é o pecado que não foi planejado. Ele me ligou chorando. Por quê? Porque a carne venceu ele naquele dia. Mas o ato de ele ligar e confessar diz que na verdade aquilo não faz parte da vida dele, foi um acidente de percurso. Não é motivo para você fazer, porque já sabe o que ele passou. Mas qualquer um de nós estamos à mercê de pecar no próximo segundo. Pecamos. E a Bíblia diz que quem não tem pecado já nos tornamos mentirosos. Nós estamos numa natureza adâmica. Nós queremos acender o Espírito, porque o Espírito faz a vontade de Deus, mas a carne faz a vontade de Adão. Todos nós pecamos. Romanos 3, 23, Novo Testamento diz, todos pecaram, Novo Testamento, e distantes estão da glória de Deus. Mas eu sou. O diabo pode querer me esbofetear, mas no momento que eu levanto o cálice, acabou. O meu erro, a minha falha, o meu pecado, nada nem ninguém, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem presente, nem por vir, nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus que nos uniu através do seu sangue. Alguém reage aí nessa noite, por favor? Porque esse é o meu sangue, que confirma a minha aliança. Ora. O homem fale que você olha para a pessoa horrível do seu lado que está. Fala, o teu pecado chega fede. Faz assim, por favor, para falar com ele. Pode falar, meu irmão. Se não falar, porque você é mais fedorento que ele. Sabe por que ele está bonito, o perfume legal? Porque ele é apenas uma minhoca empanada. Da onde ele veio? Olha para a cara dele, vê se ele não tem cara de minhoca. Tem, irmãos. O que nós viemos? Eclesiastes 12, 7 diz o quê? Do pó você veio e do pó você vai.
Antes de você ter esse cabelo, esse olho bonitinho aí, meu irmão, você era o quê? Minhoca. É o que Deus fez para não ficar tão feio? Empanou você. Você está empanado, empacotado assim com a farinha panko, né? Está lá, empacotado. Aí ficou bonitinho assim. Mas depois que sair dessa vida, você vai voltar a ser minhoca. Essa é a única razão da sua vida. E durante essa vida, o que você faz para que na vida eterna você consiga algo a mais? O sangue dele nos uniu, irmão. O derramamento de sangue dele nos fez reconciliação com o Pai. Eu não estou na Santa Ceia pelo ritual de uma igreja evangélica, pela Rehobote, pela Assembleia. Eu não estou na Santa Ceia por causa do meu líder, por causa da minha posição de liderança, não. Isso não, irmãos. Isso pode ajudar um pouquinho, porque o compromisso traz o comprometimento, né? Mas, irmãos, embora que se a gente não tivesse a substância aqui da ceia, o corpo e sangue, a gente ia celebrar com água. Fala, Senhor, eu não tenho aqui o pão nem o suco da uva, eu tenho aqui a água, mas eu quero cear contigo. Por quê? A Bíblia vai dizer que é em memória dele. Então, tanto faz, tanto fez. Eu não quero quebrar o que você tem de dogma, de doutrina. Mas, irmãos, mais importante que o corpo, mais importante que aquelas bandejas, mais importante que essa mesa colorida, no meio roseira aqui, ou no rosa, no branco, mais importante que esses vasos aqui de trigo, mais importante é quem é dono da mesa, quem está sentado na mesa. Mais importante que a gente que vai levantar esse corpo daqui a um pouco, mais importante daquilo que nós fizemos, santificamos ou não, é Ele em nós, irmão. E quando eu celebro para levantar o corpo e o sangue, eu estou dizendo, pequei, errei, mas não desisti, ainda continua sendo Ele acima de mim, que Ele cresça e que eu diminua. Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Aí você vai olhar para o inferno e vai dizer, inferno, tragada foi a morte naquela cruz. Toda vez que eu tomo a ceia do Senhor, eu estou validando o processo de Jesus. Toda vez que eu tomo a ceia do Senhor, eu estou legitimando o sacrifício de Jesus. Eu estou declarando para o mundo espiritual, seja no inferno ou seja no céu, que tem alguém na terra que ainda crê. Tem alguém na terra ainda que está validando, Teresa, a promessa. Ok? Então ele diz que o sangue de Jesus tem poder de anular o quê? O pecado. E o que o pecado faz? O pecado é aquele que te distancia de Deus, porque todos os pecados distantes estão de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que o pecado, agora vai, para quem você vai ouvir? Vai ouvir a voz do céu ou vai ouvir a voz do diabo? Por exemplo, você pecou durante a última Santa Ceia até agora. Você pode se distanciar, ouvindo a voz do diabo, dizendo que você não é digno, e você não é mesmo. Você podia usar essas ferramentas dele para se diminuir, mas para Deus crescer em cima de você. Não para Satanás apenas te jogar lá para fora. Muitas pessoas faltam até o culto de Santa Ceia. Por que elas faltam? Porque elas não acreditam que Deus é generoso e é capaz de perdoá-las. A gente se mata por dentro, a gente se mata. Mas você não tinha que se matar, você tinha que acreditar na morte dele. Pronto, acabou. Ele morreu por causa disso, porque ele sabia que você não ia conseguir, então ele superou para você vencer. Irmão, não é fazer mais um novo caminho, né? Não é você trilhar um novo evangelho, um novo livro, um novo método. É você apenas andar pelo que já está feito. Então nós já temos um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tá bom, vai nas costas dele, vai na frente dele, ok, pessoal? Deixa Satanás te acusar, irmãos. Não deixa que isso paralise a sua vida, mas mostra por que você não desistiu. Mostra por que você vai levantar a ceia nessa noite. Eu não sei se foi grave, se foi muito pesado ou não, mas hoje você vai celebrar como se nunca tivesse o amanhã. Hoje você vai declarar para o inferno: inferno, você tentou, mas não conseguiu. Inferno, você azedou o meu coração, azedou a minha alma, entristeceu a minha alma, mas eu vou celebrar com Jesus hoje. Eu vou fazer menção da sua morte, vou fazer menção da sua ressurreição. Ah, meu irmão, se vivo na fé do Filho de Deus, irmãos. Alguém reage aí no seu lugar, dá um glória nessa noite aí. Que Páscoa é essa que nós estamos tanto falando? Da onde surgiu essa palavra? Acredite, Davidson, que essa palavra não foi oriunda do Novo Testamento apenas. Essa palavra vem há muito tempo antes de se implantar o Novo Testamento. Essa palavra vem desde que o povo hebreu estava escravizado
após José morrer no Egito, ali as tribos ficaram, seus irmãos, e se acostumaram no Egito. E aí nasceu um faraó que escravizou todos eles. Essa palavra vem quando Deus acha um homem capaz de enfrentar o faraó. E esse homem era um homem que um dia viu uma covardia de um povo açoitando outro povo, e de repente esse povo que estava sendo açoitado, hebreus ainda, não Israel. O que diferencia hebreu do Israel é só a passagem do Jordão. Quando eles passam o Jordão, o Senhor muda o nome de Jacó. Ali o Senhor não chamarás mais Jacó, mas Israel, né? Essa passagem, pronto, mudou. É o Israel de Deus agora. Antigamente era hebreu. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, a gente vai entender que o Senhor quis libertar esse povo, pois o clamor desse povo subiu até os céus. Aí você vai olhar as páginas de Êxodo, o livro de Êxodo tem como sobrenome, ou título dele, ou a decisão de Êxodo é saída. Repete comigo, Êxodo, saída. Quando Deus ouve o clamor desse povo, Deus levanta um libertador. Para todo aquele que pede socorro, Deus levanta um líder, Deus levanta uma igreja, Deus levanta um libertador. Deus vai fazer, mas vai fazer através de alguém. A mesma matéria, ok? Deus continua usando matéria ainda. Aí agora, Faraó está sofrendo por 9 potestades, ou 9 leis que Deus muda para trazer pragas no Egito. Praga do piolho, praga do mar se transformando em sangue, os peixes, a terra, tudo, sapo, mosca. Então, Faraó recebeu 9 sentenças, só que o coração dele estava endurecido. Agora Deus manda Moisés em Êxodo 12, ir lá para Faraó e dizendo assim, Deus vai fazer algo que nunca fez aqui, para desbaratar. Não compete hoje aqui, mas por que essas 10 pragas? Porque tinham 10 reis, ou 10 deuses principais, que regiam todo o Egito, ok? Por exemplo, o rio Nilo era consagrado a uma divindade, porque o rio Nilo era uma fonte de vida, que irrigava toda a terra. Então por que Deus manda 10 pragas? Para que todas as 10 pragas, deuses, não sejam maior do que Deus. E todo o faraó, ele tinha também, como ele morria e se mumificava, né? Ele se embalsamava o seu corpo e era enterrado na sua catatumba ou na sua pirâmide, provido de muita riqueza, muito ouro, muita joia. Para quê? Para que quando eles acreditavam também na ressurreição, quando eles foram ressurretos, para que eles voltassem à vida ricos já, ok? Então, olhando isso, Deus agora vai atingir o último Deus do Egito, que é o Deus da morte, que nunca trouxe nenhum faraó à vida. Aí Deus tem uma ideia triunfante, brilhante. Diga assim, Deus é extraordinário. Deus fala assim, Moisés, vai lá no faraó e fala com ele assim, essa noite você vai provar de uma morte, uma mortandade de todo o primogênito da casa de faraó. Aí Moisés dá o recado para o faraó, volta para a terra de Gozem, onde estão os hebreus, e quando Moisés chega lá, ele diz para todo o povo, numa assembleia, dizendo assim, hoje à noite o espírito da morte passará sobre toda a casa. Moisés, a gente vai morrer? Não, porque vocês vão sacrificar um cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar sobre os umbrais da porta da casa de cada um. Por favor, tome leitura, só vai ser apenas alguns versículos, porém se você quiser ler em casa, Êxodo 14, verso 1 ao 14, só vou ler alguns versículos por gentileza. Êxodo 12, verso 1 e ao 3. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, de agora em diante esse mês será para vocês o primeiro mês do ano, entre março e abril. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, toda a família recolherá um cordeiro e um cabrito, fará um sacrifício de animal para cada casa. Diga para essa pessoa do seu lado, tem um sacrifício que Deus já fez pela sua casa, pela sua família. Então diga para ele, pode pronunciar, a minha família está debaixo desse sacrifício que foi feito, e o nome desse sacrifício, desse cordeiro, é Jesus de Nazaré. No verso de número 5 diz assim, o animal escolhido deverá ser um cordeiro e um cabrito de 1 ano, sem defeito. Como é que Isaías menciona Jesus? Não havia mancha, nem mácula, nenhum tipo de defeito. Está batendo? Está batendo. Anos, 2 milênios antes, o cordeiro estava lá, o cordeiro santo, imaculado, Jesus de Nazaré. A analogia da Páscoa antiga e da Santa Ceia é a mesma coisa.
Porque Páscoa, uma grande celebração, e porque ceia, agora a celebração é com o corpo. Presta atenção no verso 6, guarde bem um animal escolhido à tarde, no 14º dia do mês, nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o cordeiro e o cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes da porta, lateral da porta da casa, onde comer um animal. No verso de número 11 diz, estas são as instruções para aquele quando fizer a refeição, estejam, olha o nome, mais uma vez, tinha que comer o cordeiro, tinha que assar ele, não deixar nada sobrar. Se sobrasse alguma coisa, atacar no fogo. Por isso que Jesus naquela cruz, ele abriu os braços e disse, está consumado. A palavra consumado é, não tem mais nada para fazer. Tem alguém comigo aí, não? Aí ele diz, faça uma refeição apressada, pois é a Páscoa do Senhor. Aí ele diz, essa noite passarei na terra do Egito e matarei todo o animal, todo filho mais velho, todo animal, macho fêmea, de toda a terra do Egito. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue no batente da casa minha, da sua família, o sangue no batente da sua vida, a oração que você faz, a ceia que você levanta, o nome de Jesus que é poderoso, o sangue faz proteção para nossa casa, estará sobre as portas e servirá como sinal de marca. As casas onde vocês estão, quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar invisível hoje. Visível, mas invisível. Por quê? Porque o sangue do cordeiro anulará. O inimigo vai tentar te ver, mas não vai enxergar. Se ele enxergar por algum motivo, ele vai errar o alvo. Por quê? Porque há um sangue sobre os umbrais. Você está tendo noção que você está representando a tua casa nessa noite hoje? Então diga, na minha casa não vai ter morte. Nenhuma morte precoce, vinda do inferno, vai atingir os meus. Todos os carros da minha casa sairão e chegarão em paz. Todos os meus filhos sairão e chegarão em paz. Diga, sobre a minha casa há o sangue poderoso, e esse sangue é o sangue de Jesus. Alguém recebe, celebra essa libertação aí, meu irmão? Vejam bem, leiam comigo, verso 13, por favor. Mas o sangue nos batentes, todo mundo junto, mas, pode continuar, o sangue, então o mesmo sangue que protegeu no Antigo Testamento, Mateus 26, verso 28. Hebreus 13, 8 diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos acompanhar isso? Quer ver? Mateus 26, verso 28. Porque esse é o meu. Lembra que ele falou para Moisés, mas a cada que tiver a marca do sangue, o espírito da morte não tocará. Olha o que ele diz, porque esse é o meu sangue, que confirma a aliança, que é derramado por sacrifício para perdoar os pecados de muito. Enquanto você está aqui, por mais que esteja um ou outro rebelde na sua casa, enquanto tiver um líder da sua casa, assim era no Antigo Testamento, enquanto tiver alguém tocando na sua casa, sabe, às vezes seu familiar vai ter um arranhãozinho, mas não é morte. Enquanto você não desiste, Deus também não desiste de salvar os seus. Sabe por quê? Não é nada sobre você, você só é o caminho para Deus proteger. Mas é o que você vai fazer hoje. Hoje você vai fazer menção do corpo. Hoje você vai fazer menção do sangue. Quando você levantar, você vai dizer: Senhor, eu e a minha casa, Lívia, servimos ao Senhor. Você pode reparar que algumas coisas começam a mudar quando você começa a ter entendimento. Por quê? Antigamente, de repente, na ceia passada, você não tinha esse entendimento. Não culpa nossa, porque você estava aí, na verdade, cumprindo um ritual. Mas quando você faz a menção, o diabo não gosta das pessoas quando entende o profético. O diabo tem medo de você entender o que está sendo falado. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 8. O homem vai para o templo para adorar. Quando ele vai para o templo para adorar, ele volta não entendendo nada. Não se batiza, não aceita Jesus, não faz nada. Aí o Espírito Santo pega Filipe e fala assim: Filipe, vai até ele, explica o que explicaram, mas ele não entendeu. Quando a gente entende quem nós somos, qual é o plano de Deus, irmão, muda tudo.
é a mesma pessoa, mas com outro entendimento, ou seja, dando vazão, entendimento a Deus, ele fala, agora eu vou fazer. Aí quando esse homem volta, e quando ele está a caminho da sua cidade novamente, Filipe vem e explica para ele tudo que ele não entendeu no tempo. Qual foi a palavra que ele não tinha entendido? Alguém falou embolado, ele não tinha interesse, não sei. Sei que nessa hora, quando o Espírito envia ele a Filipe, ou Filipe a ele muda o conceito. E ele mesmo diz, as águas estão ali. Por que alguém não falou para ele que tinha que se batizar? Eu não sei o quanto tempo você está ignorante nas páginas da Bíblia, ou quanto tempo você está demorando para tomar uma decisão correta, mas hoje chegou a tua hora. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Fala para a pessoa do seu lado, não tem como ouvir uma palavra dessa e não exercer umas mudanças. Tem que ter uma mudança. Diga, há poder no sangue de Jesus. Põe a mão na cabecinha dessa pessoa, fala, o sangue de Jesus está sobre a sua cabeça. Se ele tem uma cabeça muito grande, põe as duas mãos. Então a mesma palavra que é descrita no Antigo Testamento sobre a ceia e a festa de Páscoa, ela também é mencionada quando Jesus promove a última ceia. Quando Jesus executa a última ceia, ele diz a mesma coisa, o sangue nos umbrais da casa. Irmão, se o inimigo tocar em você, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o inimigo não toca. Se o inimigo tocar em você, tem alguma coisa errada, não com a Bíblia nem com Deus, mas com você. Se o inimigo está colocando algumas vontades pecaminosas dentro de você, tem alguma coisa errada, não é com a Bíblia, acredita, mais uma vez é com você. Diz o sábio pensador, li todas as páginas da Bíblia, achei muitos erros, e todos eles eram em mim. Se alguma coisa está errada na sua caminhada, se alguma coisa não funciona, não é que o Evangelho é mágica, o Evangelho é mágico, porque ele acontece as coisas assim, ao ponto de a gente falar, nossa, poxa, nem meus maiores sonhos. Ou seja, o que o Evangelho faz na gente? Cria expectativas, mais do que a gente pensa, mais do que a gente planeja. Talvez você tentou muitas coisas sozinho, não conseguiu nada. Agora você entrou para a presença de Jesus e viu que está mais leve conseguir as coisas. Porque Jesus disse em João 15, sem mim nada podereis fazer. E isso é uma verdade, irmãos. Andar sem Jesus é como dar murro em ponta de faca, é viver um dia sem propósito, sem proposta. Mas com Jesus, irmão, já acorda já dizendo, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegraremos nele. Você está diante de um dia de muitas vitórias para a sua vida, viu? Muitas vitórias, diga assim, hoje eu vou cear, como nunca, será a minha santa ceia. Quem queria que há poder no sangue de Jesus, irmão? Sabe o que a Bíblia faz, irmãos? Quem já viajou para um lugar muito distante que tinha que fazer ponte aérea? Você viajou para um país, você tem que parar em outro país, fazer aquela embarca, desembarca. Alguns vão conhecer como baldeação, outros vão conhecer como conexão, por aí vai. Parada obrigatória. Se o teu percurso for muito grande, presta atenção, sua viagem é muito grande, é necessário fazer uma troca de aeronave, ok? Primeiro que uma aeronave vai estar abastecida, a maioria é isso, ou o trajeto está combinando, né? Fica muito caro o custo da aeronave ir direto, aí ela faz conexão de parceria com outra para saber se o voo pode ser ocupado, né? Vendo os assentos, para que ela não gaste indo até lá, e se já tem alguém fazendo aquele percurso, ela vai até um aeroporto ou um país, e deixa que o outro é completado pela próxima companhia, isso numa parceria. O que a Bíblia faz? A nossa caminhada é longa. Diga assim, a nossa caminhada é longa. Diga, a minha caminhada é muito longa. Por isso que a gente anda assim, vai aqui na Bíblia, vai ali na Bíblia, né? Vai no Antigo Testamento, vai no Novo Testamento. Porque a vontade de Deus não é ficar fazendo você embarcar, desembarcar. A vontade de Deus é que a sua viagem chegue até o fim. A vontade de Deus é que você ainda continue viajando pelas asas do Espírito, viajando ainda na palavra de Deus, você está entendendo? Quer ver mais uma ponte aérea que a gente vai fazer agora? Veja bem a epístola de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Tudo sobre o sangue, diga assim, tudo sobre o sangue. Diga, nem de bode, nem de galinha. Diga, o sangue de Jesus. Diga com mais altivez aí, diga, é o sangue de Jesus. Parabéns, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Pois vocês sabem
que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazia que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor. Ou seja, todos nós temos ciência que o que tirou a gente daquele bar, que tirou a gente daquela vida minguada, prostituta, daquela vida sem nada para oferecer, não foi dinheiro, porque dinheiro nunca teve valor para a gente. O que resgatou a gente de uma vida amarga não foi o dinheiro ou a prata ou o ouro, mas ao contrário, no verso 19, mas vocês foram comprados com o preço do precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. O nome da sua família, por mais zeloso que esteja, não te trouxe libertação. Por melhor que seja a intenção do seu pai, da sua mames, não te trouxeram libertação. Parabéns aos pais que colaboraram, foram uma ponte, mas não foi exatidão. Há alguém perfeito, há alguém sem defeito, há alguém que palavras faltam em nossos lábios para nós declararmos. Há alguém que não usa dinheiro, não usa ouro, não usa prata. Há alguém que só usa o nome, porque é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eu não sei se você está entendendo que hoje nós iremos fazer algo diferente nessa noite. Quem ama Jesus não fica de boca fechada. É o sacrifício sendo validado nessa noite hoje. Ainda que eu desse todo o dinheiro, toda a fortuna, não teríamos que comprar um assento ocupado aqui. Um assento ocupado aqui. Por mais que você possa se considerar sábio, entendido, indouto, por mais que você seja alguém mestrado, doutorado, alguém gabaritado, os seus méritos não te colocariam aqui. Você se tornaria um dos questionadores, dizendo ser deuses ou inteligentes. O que faz você estar aqui não é nem sua vontade própria, porque esse desejo de estar aqui, se dependesse de você não estaria. Foi Ele que plantou esse desejo no coração. Foi Ele que te chamou. Muitas vezes levantamos a mão dizendo, eu aceito o Senhor. Na verdade, isso só é uma réplica daquilo que Ele já está chamando há muito tempo. Não foi vós que me escolheste, diz o Senhor. Eu que vos escolhi, nomeei, designei, para que vocês vá em meu nome e dê muito fruto. Ei, quem aceitou o chamado de Jesus aí, meu irmão, celebra nessa noite aí, dá um glória a Deus no seu lugar. Oh! Mais uma ponte aérea, diga, continuamos viajando. Quem está gostando do seu voo? Pergunta para o irmão do seu lado, tem muita turbulência aí, não? Quem está com a viagem tranquila? Está tranquila a viagem? Ah, o balão está dando uma balançada assim não, avião? Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, mais uma ponte aérea. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo, o 12º discípulo, precipitadamente colocaram Matias. Não temos relato de Matias com eficiência no Evangelho, mas temos o Paulo com 13 cartas, poderia ter sido ele. Isso significa que algumas mãos precipitadas terão alto preço para a gente. Quando nós olhamos aqui, Paulo escrevendo essas cartas, é desembolar o nosso entendimento a nível do Evangelho. Porque Paulo vai dizer uma coisa, Marcelo, pois eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Como assim recebi do Senhor? Qual foi a vez que você viu Paulo sentado com Jesus? Qual foi a vez que você viu Paulo na caravana de Jesus? Paulo nem perseguiu Jesus, perseguiu os discípulos de Jesus. Só você olhar a página da Bíblia, você vai ver que Paulo, em Atos capítulo 7, manda apedrejar Estevão aos pés do apóstolo Paulo. Você vai ver que do capítulo 8 até o 9, Paulo está com a carta de Damasco. A próxima cidade que os cristãos estão fugindo, há uma perseguição, então tem uma caravana de cristãos indo para Damasco. Aonde Paulo vai? Atrás do cristão, com carta para que possa afugentar ou aprisionar e possivelmente assassinar ou matar os cristãos. No meio do caminho de Damasco, uma voz com um clarão do céu diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo olha atônico para um lado e para o outro, percebendo ele que agora já não tinha mais a visão. Porque quando a gente aceita Jesus, a visão carnal tem que ser tirada para a visão espiritual ser estabelecida.
Por muitas vezes que seja esta a verdade para nós, nos tornar cego, porque se a gente ver, a gente vai querer. Então tem algumas coisas que a gente pede assim: o Senhor, tira da minha frente, tira a minha visão para isso, tira o meu desejo para isso, para que eu não peque contra ti. E Paulo tem aquela visão retirada, e Paulo vai me dizer para você e para mim, que ele recebeu do Senhor. Como é que Paulo recebeu do Senhor, irmão? Me explica isso, irmão. Levante a sua palavra, por favor. Quem tem Bíblia, levante. Quem não tem, compre. Levante a sua Bíblia, por favor. Olha para o irmão do seu lado sem Bíblia e fala: passou vergonha agora, viu? Levante a sua Bíblia mais alto que você pode, mais alto que você pode. Balança ela. Grita assim agora: Paulo conheceu Jesus. Porque de Atos capítulo 9 até a sua primeira viagem missionária, Paulo ficou 3 anos aos pés do apóstolo, aprendendo a palavra de Deus. Não a cultura judaica, mas aquele que disse: sou eu, Paulo. Paulo quis saber quem é ele, e diz a palavra do Senhor: bem-aventurado quem não viu, mas creu. Nós conhecemos Jesus através da voz que vos fala, através do versículo, capítulo que é lido. Ele se revela pela palavra, e assim diz a palavra do Senhor: conhecereis a minha palavra, e ela te libertará. Os Salmos vai dizer no Salmo 119: lâmpada para os meus pés, ilumina o meu caminho, é a tua palavra é luz para o meu caminho, e lâmpada para os meus pés. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alguém reage nessa noite, balançando as santas escrituras. Paulo, ao se converter, ele fica aos pés do apóstolo Barnabé. Ele faz essa menção em suas cartas. Após ser curado por Ananias da sua visão estabelecida, ele fala: cara, é igual assim, você já teve um culto que você tomou um choque, você fica assimilando aquele culto, você fala: cara, como é que Deus falou tanta coisa no meu íntimo? O que você vai fazer? Você vai logo vasculhar as coisas. Por exemplo, se você está sendo alimentado com essa palavra agora, eu duvido que ela não seja o discipulado da tua semana. Você está entendendo? Quando um professor em sala de aula fala algo muito, relevante para você, o que você faz? Cara, eu preciso me aprofundar nessa matéria. É o que Paulo faz. Aquele encontro impacta ele. Aquele encontro traz uma mudança para ele, que ele fala: quem é esse cara que eu vi aqui? Aí ele tem toda a convicção que bem-aventurado quem não viu, mas creu. Aí ele vai procurar acerca de Jesus. Aí ele vai dizer o que vai descaracterizar o que a gente pensa que é conhecer Jesus. Aí ele vai dizer assim: o que recebi do Senhor, através da sua palavra, também vos ensinei. Aí Paulo vai ser categoricamente taxativo, bem alinhado com aquilo que Jesus fez. Lembra de Mateus capítulo 26? Quando Jesus fez a ceia, olha o que ele vai dizer: na noite em que o Senhor foi traído. Não foi assim? Jesus estava no Getsemane, ou seja, na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, acabou de ceiar, foi para o Getsemane. Paulo vai trazer a mesma coisa. Como é que ele sabe disso? As escrituras revelam. Ele vai trazer a mesma coisa, ele vai continuar. Vai lá, por favor. Agradeceu a Deus, diz assim no verso 24: agradeceu a Deus e partiu-lhe, e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em minha memória. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada pelo meu sangue, faça isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, o que nós devemos fazer? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Lembra lá que nós lemos em Hebreus que Moisés, ele vai dizer: comam, vistam-se sandália, as roupas de viagem, a mesma coisa, ou seja, comam porque algo novo está chegando. No tempo de Moisés era Canaã, e no nosso tempo é o quê? A qualquer momento o soar da trombeta, até que ele venha. Então qual o propósito da Santa Ceia? Nos deixar avivado na esperança de que Jesus vai voltar. Talvez você possa ter tomado a Santa Ceia há 30 anos, há 20 anos. Não importa o tempo que você anda tomando a Santa Ceia. O que importa é que você nunca deixou de crer na Santa Ceia. Porque ela é o sinal da vinda de Jesus. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por que você vai tomar Santa Ceia? Porque você é daqueles que não retrocedem. Você é daqueles que está aguardando o soar da trombeta. E todos aqueles que ouvirem o soar da trombeta serão tomados. Não quero, irmãos, o mesmo Paulo diz que está escrito acerca daqueles que já dormem. Porque os que dormem
dorme em Cristo não tem mais esperança, o que dorme sem Cristo não tem mais esperança. Mas vós que sois vivos, quando o Senhor vier, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos com o corpo, que estamos com o sangue, que estamos em dia com o Senhor, seremos arrebatados com Ele, a saber, é para lá que eu vou, tu vai, celebra com verdade. Eu não sei o quanto isso tem agora alegrado o seu coração, mas a gente vive nesse mundo, sabe, ser de expectativa nesse mundo, esse mundo já é entregue. Sabe o que eu olho esse mundo, irmão? Eu olho como aquele jornal da Globo que vinha com aquela notícia especial, né? Quando a gente ouvia essa cena no jornal, era o quê? Uma notícia mega quente. Algo de grande relevância aconteceu. Quem já acompanhou isso? Eu olho essas páginas e vejo a mesma coisa. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, o mundo está condenado. A mesma coisa. A gente olha essa fusão de uma emissora trazendo uma notícia de grande relevância, no qual você estava na frente da televisão jantando e não imaginava que aquilo ia acontecer. Por exemplo, ano passado eu estava indo para Israel. No mês que eu estou indo para Israel, foi lá o pessoal do Hamas e fez uma gracinha. Agora a mesma coisa, estou para Israel esse mês, arriscado ser cancelado, porque agora tem mais um grupo separatista aí, rebelde, dando uma... A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o que será da gente amanhã. Olha para essa pessoa do seu lado e fala, nem sei se você vai acordar amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe o que será da gente, irmão. Uma coisa eu preciso saber, pergunta, o que eu preciso saber? É como eu estou hoje para quando esse dia chegar. Ponto. Porque qualquer hora, pode tocar, irmão. E já era. Está comigo aí ou não está? Então Paulo diz umas coisas bem eloquentes, bem verdadeiras. Então ele diz que a ceia é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então qual o propósito da ceia? É que todos aqueles que são chamados da fé, vivam por ela. Como diz Hebreus, nós não somos daquele que retrocede. Eu participei da ceia em janeiro, fevereiro, em março, abril. Jesus não voltou em junho, mas eu participei da ceia. Ele não voltou em julho, mas eu estou com meu passaporte em dia. Ele não voltou em agosto, mas eu estou com meu passaporte em dia. Ele não voltou em setembro. E se ele não voltar nos próximos 10 minutos, eu vou tomar a ceia do Senhor novamente. Porque, diz a palavra, Camila, bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará servindo. Qual o mais importante de tudo? Com toda a tempestade que houve para você, dentre esses 10 meses, com todas as coisas que aconteceram, uma embolação na sua vida, talvez matrimonial, familiar, financeira, saúde, algumas coisas possam ter acontecido, mas o resultado dessas coisas que você não se deu por vencido, é aonde você está sentado na noite de hoje. Aonde você está, fala muito da fé que você tem. Balança o pé no teu lugar aí. Dá uma pisada, seu Carlos. Aonde você está, diz a quem você crê e o que Ele é para você. Por quê, irmãos? Porque aquilo que não te matou só te deixou mais experiente, mais forte. Não venha sobre vós nenhuma tentação que ela seja humana, mas Deus é fiel para livrá-las. Fala para o irmão do seu lado, você é muito queridinho. Diga, lá em cima tem um olho para o paizão e o outro é para você. Está comigo aí ou não está? Devia estar com Jesus. Agora é interessante a gente saber em que nessa mesa, quantos tem lá? Diga 12. Quem está nessa mesa? Diga Judas. Uau, traidor na mesa. É possível? É possível você caminhar com uma pessoa que vai te trair daqui a um tempo? Caramba, quanta confirmação. E se for você o traidor? Falar dos outros é fácil, né? É ou não é? Na mesma mesa, no último dia, quem está comendo pão com Jesus? Judão. Judão está lá, firme e forte na mesa, sentado. Não eram os 12? Está lá os 12. Misericórdia, como diz a irmã Ima aqui. Mas é verdade, irmão. A Bíblia também diz
no Salmos de número 23, prepara uma mesa perante os meus. Agora o texto que nos remete aqui no verso 27, por favor, acompanhem por gentileza. Assim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, assim quem come do pão ou bebe do sangue do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Repete comigo, indignamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Fala mais rápido. Mais rápido, mais alto. Mais rápido e grita. É culpado do corpo e do sangue do... Pastor, e agora? Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Ô, irmã, que isso, irmã? Que isso, irmã? Faltou essa escola, essa aula foi? Que isso, outra solteira aqui na frente, Camila. Tá cheio de menina bonita e solteira na nossa igreja. Só falta os homens bonitos. Portanto, examine-se antes de comer do pão ou beber do... Espera aí, ele diz quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora ele dá uma ordem, preste atenção no texto, todo mundo 100% conectado, por favor. Portanto, vírgula, examinem-se antes de... O que ele manda fazer antes de comer? O que é exame, irmão? De repente você está lá no banho lá, o que é exame? Aí eu achar algo que eu não queria achar. De manhã eu falei uma coisa bem indesejada, mas eu vou repetir. Quem foi no banheiro hoje? Número 2. Quem está aliviado hoje? Levanta a mão assim, por favor. Se não levantar a mão, irmão, vai entupir nas próximas semanas. Quem foi no banheiro essa semana, por favor? Tem pessoa que tem dificuldade. Beleza, legal. Come mamão, irmão. Beleza? Vamos lá. Foi? Presta atenção. Quando você vai no banheiro, você acabou, né, de relaxar, tal. Você fez lá o seu número 2ão. Claro que você deu uma olhada. Todo mundo olha. Verdade ou não? Não. Tem alguém que ignora essa obra de arte? Claro que não. Olha, pastor nojento. Ô senhora, a senhora me perdoa essas coisas, viu? Aí você foi lá e olhou, foi ou não foi? Quem tem papel higiênico aí, por favor, na sua bolsa? Pode pegar, você que tem aí. Empresta aí um rolinho de papel higiênico aí. Quem anda precavido? Presta aí, irmão. Dona Ilma, a senhora tem? Com a bolsa desse tamanho, dona Ilma? Quem tem? Rolo. Quem tem um rolinho? Está lá no final, já usou bastante. Pega aí rapidinho, meu filho. Pega aí rapidinho. Corre lá. Vai lá, meu filho. Menino inteligente falou, pastor, eu sei onde está a fonte. Ó, menino inteligente é outra coisa, gente. Tem gente que pega assim, ó, no time, assim, ó. Essa pessoa lá tem aí na bolsa, mas ela ficou com vergonha. Com certeza ficou com vergonha. Mas o menino ali é sem vergonha. Joga, meu filho. Joga. O rolinho está lá, você acabou de fazer a sua obra de Leonardo da Vinci, né, de arte. Aí você está lá, fazendo o quê? É assim não? É assim não? Ou assim, ó? É assim, dona Ilma? Não, fala sério, dona Ilma. A senhora falou com muita certeza, dona Ilma. Que demonstração de exame é essa, Jesus? Tá bom para você? Ou precisa dar uma dobrada? Irmão, tu vai ficar me filmando fazendo essas coisas, irmão? Menina, quem está filmando está em pecado. A Bárbara falou que se for os filhos na casa do pai é assim, ó. Até que eles casem, né? Ela falou, se é os filhos é assim, ó. É assim, Bar? E dá uma passada só e fala, tá bom. Bom. O menino tá rindo, olha lá. E olha que eu nem estava lá, hein? E olha que eu nem estava lá. Porque o outro falou assim, será que ele viu? E não. Aqui, ó. Como que é a gente?
A gente mais civilizado que sabe. Quanto custa esse rolo de papel higiênico? É R$16,90 um pacotão, não é? É, caro, né, irmão? A gente já corta aí falando 50 centavos. Aqui, você pega e faz o quê? Carinhosamente, vou passar aqui na perna aqui, tá? Cheio de figurinha nessa atualidade aí. Eu vou dar mole. Imagine como isso sai na internet, né? Tá doido, cara? Você pega e faz o quê? Né? Faz ou não faz? Joga fora direto? O que você faz? Dobra nada, aquela olhada. Duvida, Naima. Duvida, Naima. A senhora não olha com o olho direito, mas o esquerdo vê. Aí você pegou e sujou, deu uma olhada. Por que você deu uma olhada? Porque você examinou. Se não tivesse nada, você falou, tá bom, vou para a galera. Mas você viu que, na verdade, está meio molhadinho ainda. Aí o que você faz? Não é? Aí você vai lá e... Aí o que você faz? Está melhorando. Falta só 10%. Aí você vai lá e dá a terceira dobra. Aí você sabe mais ou menos onde está sujo, não está, e você vai na parte exata. Não é? Aí você lava. Quem toma banho? Caramba, você é de gente. Aí você vai lá e passou de novo, né? Aí você vai falar, tá legal. Mas por fim das dúvidas, você vai lá usar o cotoquinho, né? Você vai lá e fez isso aqui, aí você vai... Tranquilo. Você amassa, aperta a lixeira, jogou. O que você acabou de fazer? Examinar. Você só parou de limpar quando você detectou que a folha não suja mais. O que Paulo está dizendo para a gente? Examine-se o homem a si mesmo, depois coma. O que a gente acabou de fazer? Vou me examinar, só vou parar de limpar quando eu achar que está limpo. Alguém já levantou todo embrecado já, cheio de freio? Como é que você levanta? Como tudo está detectado, está tudo nos conformes. 100% autenticado no lava-jato seu. Alguém já levantou sem conferir que estava 100%? Mesmo na pressa. Se alguém falar, ô fulano, está pegando fogo, fogo que espere, pera aí. Não é, porque você tem interesse de estar limpo. E qual é o interesse que Jesus mostra para a gente ali? Que a gente se examine e depois coma do pão. Alguém que examinou, viu alguma coisa, seja esse ou do menino ali, filho, leva para casa. Alguém examinou aqui e viu que alguma coisa estava boa? Olha quantas páginas que tem nossa aqui, com grafato não há argumento. 50 centavos aqui gastado, com 4 esfregões aqui. O que eu fiz aqui, meu irmão? Eu me sujei, né? Eu estava uma porcaria, mas eu tive como me limpar. O que a Santa Ceia é para a gente? Essa aplicação aqui. Todos pecaram, irmão. Por favor, corta um pedacinho para você dar para o outro irmão do lado. Aí, Camila. Aonde caiu, Camila? Corta, Camila. Corta um pedacinho só, por favor, 25 centavos. Isso, dá para o irmão do lado. Vai passando esse negócio aí. O que a Santa Ceia diz para a gente? Ninguém deve deixar de comer. Então, pastor, se eu vou ser culpado pelo sangue e pelo corpo, eu não vou comer. Não, irmãos, calma aí. O texto manda a gente se examinar. E quando a gente se examina, irmão, a gente nem sempre acha aquilo que a gente achou que não tinha. Sempre quando a gente fala assim, eu vou orar, mas não tem pecado não, vem o Espírito Santo. João 16:8 diz que ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Aí vem aquilo que você machucou sem querer, porque quando tem alguém com a unha encravada, você pisa, você não sentiu a dor, mas a pessoa sente. Aí o Espírito Santo começa a lembrar você daquilo que você falou que machucou, e dá ruim, irmão, já era. Embolou. Uma vez que ele consegue assimilar a gente, trazer a clareza de um fato, a nossa mente é tão condenativa que ela mostra para a gente outros tantos, nem que a gente tinha. Que a nossa mente, a primeira coisa que ela faz é nos condenar. Então quando Paulo diz, portanto examine-se antes de comer, olha o que ele está dizendo, você vai comer, mas peça perdão antes.
Vou repetir de novo, que eu acho que os crentes foram embora. Olha o que o Paulo está dizendo: todos vão comer. Repete comigo: todos vão comer. Mas o que ele quer? Arrependa-se antes. Examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Aí no verso 29, pois quem come do pão, bebe do cálice, sem examinar, é desonra ao corpo do Senhor. Come e bebe justamente ou julgando a si próprio. Por isso, há muitos de vocês fracos, doentes, ou alguns que adormecem. Quem está nessa mesa, diga Judas. Judas teve essa oportunidade de se examinar? Teve. Vou te mostrar agora no último texto, João capítulo 13, verso 21. Camila, passa o papel higiênico. Passa, dona Ilma. Isso. Passa o papel higiênico. Passa o papel higiênico. Jesus. Posso ler? Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Parece ser o mesmo texto, e mas é totalmente diferente. Dá atenção aqui, para a gente não perder. Os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia, e o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Quem é esse discípulo? Diga João. Diga João. Simão Pedro lhe fez um sinal para que lhe perguntar a quem Jesus se referia. Pedro olhou para João e falou: João, pergunta quem é o traidor. Um código entre eles. Pergunta, quem é o traidor que ele falou? Se você reparar o texto, veja bem, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, no verso 21, eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Então ele disse para os 12, disse assim, ele anunciou, por favor, estou acabando, diga, ele anunciou a traição para os 12. Agora preste atenção, os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Foi uma confusão entre os 12. Eu não sei o que ele está falando, não sei o que está falando. Só que o texto mostra que João está do lado de Jesus, o discípulo a quem ele amava. E eles sentavam na mesa, vou mostrar ali já, por favor. Eu precisava de 12 homens ali. Se é homem, vem para cá. Se não é, fica sentado. Só 12. Difícil a identidade, gente. 12 homens, 12 homens. Vai contando vocês aí, por favor. Vai contando, deixa passar não. 13 não pode aqui não, viu? O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Ih, já até subiram. Ia lá. Se põe aí então, por favor. Simão Pedro lhe fez um sinal. O que é sinal, irmãos? Olha para mim aqui, gente. Deixa eles para lá, gente. Eu estou fazendo um sinal à toa. Simão Pedro lhe fez um sinal. Comunique essa pessoa do seu lado aí com sinal. Com sinal, fale com ela com sinal. Ei. Faz assim para mim, todo mundo olha para mim, vai vozinha. Quem é o cara? Assim, quem é? Fala para dentro assim, quem é o cara? Quem é o traidor? Foi o que Pedro se comunicou com João. Aí o texto diz que Simão fez um sinal que se referia. No verso de número 25, então o discípulo se reclinou a Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Pedro de longe comunica-se com João, e já que João está do lado de Jesus, João chega no ouvido de Jesus e fala, Senhor, conta para mim, só para nós dois aqui, não é fofoca não, quem é o traidor? Nos bastidores, João com Jesus, no verso 26, Jesus respondeu, no bastidor, no ouvidinho de João, é aquele quem eu der o pedaço de pão que molhei no trigo na tigela, e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos aqui descobrir quem é o traidor. Bom, eu preciso ficar aqui. Os caras estão com medo. Os caras estão todos com medo. Só tem medroso. Não, só tem o quê? Só tem medroso. E você não? Não. Está conformado? Não. Não sou eu que sou traído. Mas tudo bem. É só encenação, né? Isso aí. Se eu precisar de uma encenação para pecar, você topa? Não.
Muito. Jesus está aqui. Por favor, vocês se agachem aí ou pode sentar. Por favor, cuidado aí, irmãos. Senta aí. Ih, rapaz, vamos ver agora quem tem saúde e força. Aleluia. Beleza, todo mundo. Legal? Vivo. Morto. Só para saber se estava obedecendo. Vamos lá. Amados, obrigado pela participação do teatro. Paulo Vitor. Pessoal do teatro, está aí não? Concreta todo mundo. Não é legal? Aqui. Senta aí, Tiago. Jesus está aqui na cabeceira. Bota uma foto que postaram de manhã, por favor, sobre a ceia. Jesus está na mesa. A pessoa que vai dirigir a reunião, ela está ali, ó, à direita. Provavelmente, aquele que fala de Jesus é o ladinho ali, ó. É uma suposição, tá? É o João. João está à direita, porque o traidor está na esquerda. Qual o lugar do traidor? Qual o lugar do traidor? Sempre na esquerda. Sim ou não? João está na direita. Olha lá, gente, certinho, ó. Aí só que eles recostavam na mesa assim, ó. A mesa era baixa, ao ponto deles se inclinavam. Você repara que todos estão inclinados. Ninguém está de frente para a mesa, a não ser Jesus. Ele se inclina. Isso é fato. Quando você vê aquela mulher trazendo um unguento para ungir Jesus, ela unge os pés. O pé de Jesus está debaixo da mesa. Ele dobra aí, por favor, traidor. Dobra senta de ladinho, vai, de ladinho, vai, de ladinho. Aí estava de ladinho. A mulher vem aqui, ungir os pés dele por detrás. Se você olhar, o João está aqui. Provavelmente, eu não sei, mas vou chutar que o Pedro, ele está ali entre o segundo e o terceiro ali. Por quê? Esse momento o Pedro está zangado por Jesus. Pergunta, por que está zangado? Porque Jesus falou que ele ia trair, ele ia negar 3 vezes. Isso não surtiu bem para Pedro. Pedro está chateado de Jesus. Aquele dia do discípulo, que o discipulador fala, cuidado, você vigia. Aí o discípulo fala, qual é? Estou bem para caramba, né? É o dia que ele não acredita. Então de repente Pedro está enjoado. Por que eu vou dizer isso? Pergunta, por quê? Porque Pedro se comunicou com João em mímica. Suponhamos que ele está ali na direita, suponhamos que ele está aqui, ó. Aqui, vem cá você, por favor. Você é o João, tá bom? Você é o Judas, tá bom? Fica aí. Inclina assim, ó. Inclina assim. Não apoia muito forte não, meu. Você é grande aí. Aqui, tá aqui, ó. Aí, o Pedro é o Senhor, tá bom? Fica de pé o Senhor. O campo de visão seu, dá para você se comunicar com ele. Pergunta para ele. Quem é o traidor? Isso. Pergunta para ele, fala. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Aí o João está aqui do lado. O João pergunta para Jesus no ouvido, ó. No ouvido, ó. É só voltar os versículos, ó. Bota aí o versículo em que o Pedro pergunta com mímica. Não lembro qual é dele. Bota aí, João 13. Ó, vamos ler que a gente fica mais entendido aí. Se puder a gente agradece. 24. João 13, 24. Ó, Simão Pedro fez um sinal. Faz sinal. Aqui o cara aqui é um traidor. Aí Pedro se comunicou com ele. Aí olha o outro verso, olha o 25, olha lá. Olha o 25. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou. Aqui, bota a cabecinha aqui. Quem é? Assim, irmão? Seco assim? Não, mestre. Fala assim com voz de profeta assim. Mestre, quem é o traidor? Mestre, quem é o traidor? Vai perder a sua vaga, cara. Aí, a anunciação da traição foi entre os 12, tá? Mas chegou no nível do particular. Até então ninguém sabe quem é o traidor. Somente Jesus e agora João. Aí bota o próximo versículo. Olha lá. Jesus respondeu: João, é aquele em que eu der o pão molhado na tigela. O papo foi dado, não foi? Só João sabe quem é o traidor, não sabe? Agora, o pão molhado na tigela. Senta aí, por favor, vocês não se cansarem. Tem gente pagando promessa aqui de joelho, gente. Diga assim: pão molhado na tigela. Volta ao nosso tema da noite, por favor, querido irmão.
Pão, molho, perdão. Por muitas vezes a gente acha que dar o pão molhado é do traidor. Cultura judaica, tem um mestre lá atrás de camisa amarela, bolsonarista, doente. Isso, aí ó. Olha lá, paraquedista, isso aí, shalom. Shalom, shalom. Costume judaico. Anfitrião da casa. Ele escolhe uma pessoa no jantar para ele honrar. Não é uma desonra. Não é um dedo apontado. É alguém querendo recuperar alguém que está perdido. Jesus pega o pão molhado, molha o pão e fala para Judas: pão, molho e perdão. Não é um julgamento, um empurramento para onde ele está caminhando. É que o amor de Deus é incontável. Jesus só salva quem quer ser salvo. Só cura quem quer ser curado. Ele encontrou com um homem que não tinha visão. E ele vai perguntar para essa pessoa que não tem visão, uma pergunta antológica: o que você quer que eu faça? Eu queria que o senhor me desse um hambúrguer, cheeseburger, 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, no pão com gergelim. Não! O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero que o senhor veja. Eu quero que o senhor cure a minha visão. Mesmo ele sabendo do que eu preciso, ele quer ouvir o que eu quero pedir. No momento em que Jesus molha o pão no bocado de suco, ele dá para Judas dizendo: eu tenho um perdão para você. Você é o meu convidado especial nessa noite. Só que se eu não tiver compatibilidade, eu vou até rir, mas por dentro eu não vou concordar. Já viu aquele sorriso falso, em que você sente que a pessoa está rindo, mas por dentro você sabe por quê? O espírito não bate. Não bate. Sabe aquele abraço falso, aquele aperto de mão frio, gelado? Aquela coisa que alguém fala assim, te amo, mas você sabe que não ama nada. Aquele que diz assim, estou contigo, mas não está nada. É o que acontece nessa mesa. Porque a incompatibilidade do amor de Jesus não tinha em Judas. O que Jesus queria curar e perdoar, Judas não estava cabível a isso. É só você olhar o próximo versículo, que eu não sei qual é. O próximo aí, por favor. Olha lá, é isso aí. Quando Judas comeu o pão, quem entrou nele? Uma vez que eu não quero a verdade de Jesus, quem vai entrar na minha vida? Uma vez que eu não quero andar em obediência, quem vai governar na minha vida? Incompatibilidade. Há uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Uma vez que eu não expresso, ou seja, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, amós crescereis. Uma vez que eu não estou de acordo, quem entra no meu coração? Por que Satanás desviou em Ezequiel 37, Isaías 14, uma legião de anos, a saber, a terça parte do céu? Por quê? Porque aqueles estavam incondizentes, estavam lá na forma angelical, mas não tinha mais prazer em adorar a Deus. Satanás sempre vai procurar alguém em que Deus quer honrar, alguém no qual Deus quer alinhar a um ministério, alguém Deus quer curar em alguma coisa, e essa pessoa, se ela não estiver compatível com os planos de Deus, quem vai entrar? É terrível nós lermos essa frase. Enquanto Judas comeu o pão da honra, pão da escolha, selecionado, Jesus falou assim: eu vou dar honra. Tem 12 apóstolos. Quem era o discípulo do amor? Quem deu muito trabalho, mas Jesus era apaixonado por ele? Quem ele chamou para orar? 3 mais íntimo. Mesmo tendo esse, ele falou: vou botar crise no coração de João, porque se eu não der esse pão para João, João vai fazer bico. Mas eu sei quem é João, eu sei que ele me ama de verdade. Depois eu vou voltar a falar com ele, mas eu preciso agora de urgência recuperar quem já está perdido. Mesmo assim ele não desejou. Pão, molho, perdão. Judas pegou o pão, Jesus deu para Judas, ele comeu. No momento que ele comeu, não tinha compatibilidade. Lembra que a ceia, o cálice é a aliança? O que aconteceu? Jesus falou: tenho aliança contigo. Judas falou: eu não tenho contigo. Satanás foi e entrou. Quem tem uma aliança com Jesus? Quem não tem, Satanás pega. E essa foi a cena principal. Eu acho que vocês ficarem assim, fica bem bacana para todo mundo ver. Dá para ficar mais um pouquinho ainda? Pode ou não pode? Sim ou não?
Somente você fica de pé, Miguel. A quem eu der o pão molhado, obrigado, meninos. Obrigado, viu? Obrigado, tá? Pode voltar para o lugar de vocês. Obrigado. Você está vendo onde está a morte na Santa Ceia? A incompatibilidade com a fé, a desonra com a palavra, o desrespeito com a mesa. Quantos sentamos aqui com o espírito de Judas, da traição, de traidor? Por isso há entre vós muitos fracos, doentes que dormem. Todas as características de fraqueza, de doença e de morte estavam em Judas, mas Jesus tentou recuperar. Segure a mão da pessoa do seu lado, por favor, aperte a mão dele e fala assim: hoje Deus te chama para uma aliança verdadeira com Ele. Satanás não vai entrar na sua vida, e o mal que tiver vai sair. Diga: você tem uma aliança com Jesus. Jesus te escolheu para essa mesa, e como símbolo de amor, pão, molho e perdão, Ele vai molhar o pão e vai lhe dar nessa noite. Fique de pé.